Olá, eu sou a professora Inayá Rosa. Hoje nós vamos ter aula de História sobre a formação cultural da população de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos lá? Cultura. A nossa comunidade é formada por várias pessoas e assim com diferentes culturas. Mas o que é cultura? Cultura é um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos, certo? De um povo, de uma localidade, de uma comunidade, ok? E a cultura popular? O que é a cultura popular? Popular vem de povo. Então, o que é a cultura de um povo? É tudo aquilo, qualquer manifestação de dança, festa, culinária, arte, literatura, que mais? Folclore, tudo aquilo que as pessoas fazem e participam de uma forma ativa, certo? Então, tudo isso faz parte da cultura popular, ok? Nós vamos ver na nossa aula um pouco mais sobre duas culturas aqui que influenciam bastante na nossa região aqui de Mato Grosso do Sul. Nós vamos conhecer um pouco da cultura dos povos indígenas, que é um povo que está bastante presente na nossa região, tanto no nosso estado de Mato Grosso do Sul, como aqui na nossa cidade também de Campo Grande. É um povo que traz bastante influência para a nossa cultura também, que vocês vão conhecer um pouquinho mais da cultura deles. Então, com isso, eu vou poder apresentar para vocês algumas coisas das características dessa cultura. Vamos lá. Existem diferentes grupos indígenas, Eles fazem parte de diferentes grupos. E nesses diferentes grupos há diferentes línguas, onde eles falam diferentes línguas, diferentes idiomas entre eles, ok? Nós temos algumas conhecidas que são o tupi, o macro-gê, o aruaque e o caribe, certo? Essa é a nomenclatura, é o nome de algumas línguas faladas pelos povos indígenas, certo? Festas. As festas, olha só, aqui eu trago para vocês a imagem de uma festa indígena, ok? Essa é uma festa realizada numa tribo indígena, aonde eles podem estar comemorando alguma data especial, alguma coisa importante para aquela tribo, ok? Aqui também é a imagem de uma festa indígena, aonde eles comemoram algo que seja significativo para eles. Eles fazem festas para casamentos, batizados, festas de comemoração de algo de alguma conquista. Então, são festas por vários motivos, onde eles se reúnem, se vestem de uma forma, que é da cultura deles, uma forma específica, e fazem essas reuniões festivas. Aqui nós temos a imagem de uma festa de casamento, um casamento indígena, Vocês podem ver que a vestimenta é diferente, não é uma vestimenta como a vestimenta utilizada normalmente, pelas pessoas que vão à igreja, tal. Então é uma vestimenta específica, é uma cultura diferente, é deles, Olha lá, os saiotes são diferentes. Então é um casamento indígena. Aqui nós temos um pouco do artesanato. Olha só, esse é o artesanato indígena. Eles fazem esse artesanato muito para o próprio sustento. Eles fazem esse material para venda, eles
pintam cerâmicas, fazem também, olha lá, colares, fazem alguns artesanatos em palha, certo? Que são adereços que podem ser utilizados como enfeites. Então, isso tudo pode ser utilizado, eles fazem para venda, certo? E muitos tiram daí o sustento da família. Aqui eu trago para vocês algumas etnias indígenas no Mato Grosso do Sul, né? Que estão presentes aqui no nosso estado, que são elas Guarani, Guató, Terena, Cadiuel, Quinicaua, Chamacoco, Ofaié, Aticum, entre outras. E essas etnias, né, estão presentes no nosso estado, estão presentes no nosso país, no Brasil, não é só aqui no Mato Grosso do Sul. No Brasil existem muitas regiões onde existe o povo indígena, estão localizadas esses povos, essas populações, que trazem para nós muita influência de sua cultura, certo? Inclusive, antes da chegada dos portugueses no Brasil, na terra onde é o Brasil hoje, o povo indígena já habitava, né? Então, é um povo muito importante para a nossa cultura, muito importante para a nossa história. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as comunidades quilombolas afrodescendentes. Mas o que é isso, comunidade quilombola? Quilombolas são comunidades tradicionais de matriz africana. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em vários aspectos, certo? Não só para a nossa, como eu sempre já falei anteriormente, não só para a nossa aqui no Mato Grosso do Sul, mas a cultura do nosso país, do Brasil. Então, os africanos trazem para nós o quê? Na nossa cultura, eles trouxeram uma influência muito grande na dança. A dança africana, ela se destaca pela mistura de movimentos. É uma dança muito bonita, que traz uma movimentação diferente, uma movimentação que tem o seu destaque, certo? E trouxe muita influência para a nossa dança brasileira. A religião também trouxe uma influência, né? A religião africana conhecida como candomblé, que traz o culto aos orixás. As comidas de origem africana, certo? Nós temos algumas comidas da nossa culinária que são de origem africana. Por exemplo, o quiabo é de origem africana, o caruru, o vatapá. Essas comidas são mais conhecidas em outras regiões do nosso país. Aqui em Campo Grande a gente não tem muito conhecimento dessas comidas, mas são comidas de influência africana, certo? E muitas outras. Nós vamos falar um pouco sobre a comunidade quilombola Tia Eva, né? Eu tenho aqui para vocês, para conhecimento, outras comunidades quilombolas aqui no nosso estado, que são a de São João Batista, de São Benedito, né, Tia Eva, e a Chácara do Buriti. São algumas comunidades quilombolas. Mas nós vamos falar hoje sobre a comunidade quilombola Tia Eva. A comunidade quilombola é aquela que tem a matriz, né, a sua essência, seu surgimento de origem africana, né? Aonde ali muitas das pessoas que ali vivem, seus descendentes, a sua família, as pessoas que vieram antes, os avós, os bisavós, tataravós, muitas vezes são descendentes de escravos, né? Então, essa comunidade Tia Eva é uma comunidade que existe desde 1905, né? Olha só, é uma comunidade bem antiga. Tia Eva foi uma escrava
que, procurada por inúmeras pessoas, tornou-se referência na comunidade. Então, ela era muito procurada porque ela era benzedeira, parteira, ela era de tudo na comunidade. Então, ela foi uma pessoa muito importante, de destaque nesse local. Então, por isso ela levou, inclusive o local até hoje tem o nome dela, porque ela foi uma pessoa de destaque. Devota de São Benedito, fez uma promessa ao padroeiro para que curasse uma ferida que havia anos em sua perna. Como foi curada, para pagar a dádiva ao santo, construiu em 1912 uma igreja em sua homenagem, certo? Que é essa igreja que nós podemos ver aqui, ó, na nossa imagem. A igrejinha de São Benedito, na comunidade Tia Eva. É uma igrejinha pequena, né? Mas muito bonita, uma igrejinha muito bem conservada, né? Que ela foi restaurada, está muito bem conservada até hoje. Desde 1919, a festa de São Benedito acontece anualmente. Atualmente, aproximadamente 200 famílias de descendentes vivem na comunidade, certo? Vivem nessa comunidade quilombola Tia Eva, tá? E novamente a imagem da... Ali nós temos na frente um monumento, né? Que é da imagem da Tia Eva, que fica em frente à igrejinha. E é uma comunidade onde vivem essas pessoas que são afrodescendentes, né? É uma comunidade quilombola. Agora, nós vamos ver algumas influências, né, que nós temos aqui, algumas culturas que nós temos na nossa culinária, aqui na comida, né, do nosso estado, do nosso município. Vamos ver algumas coisas que são características nossas. Olha lá, principais elementos culturais de Campo Grande. Culinária. Algumas comidas e bebidas conhecidas na nossa cidade são preferência em toda a região de Mato Grosso do Sul. Por exemplo, a chipa, a sopa paraguaia e o tereré, né? São alimentos que são características, são típicos aqui da nossa região, certo? Trouxeram para nós essa influência cultural, né, na gastronomia, que, por exemplo, a sopa paraguaia, ela não é uma sopa líquida, né? Ela é um prato, ela é tipo um bolo, uma comida como em forma de bolo, né, que você corta em pedaços para que possa comer. Então, é um prato típico nosso. Às vezes você chega em outro estado e fala sopa paraguaia, a pessoa pensa que você vai tomar um prato de sopa. E não é, né? É diferente. Em Campo Grande, um dos pratos típicos mais conhecidos é o sobá. Ele tornou-se um dos pratos mais conhecidos na culinária campograndense, né? Inclusive na Feira Central, a gente tem até um monumento lá em homenagem, né, ao sobá. Temos um prato gigante lá que simboliza esse prato específico da nossa culinária campograndense, que é o sobá. Temos até uma festa todo ano na Feira Central, que é a festa do sobá, que comemora a existência desse prato na nossa cultura. Aqui nós temos algumas imagens, né, da nossa culinária. Lá tem a sopa paraguaia, tem a chipa, entre outros pratos que fazem parte da culinária da nossa região. E a música, né? A nossa música também, sul-mato-grossense, que hoje também já se destaca um pouco mais, porque nós já temos alguns artistas que estão mais famosos, né? Que já estão se destacando ainda cada vez mais, né? Não são só os artistas regionais, já temos artistas que estão se destacando até mundialmente, né? Então, a nossa música vem sendo cada vez mais conhecida e isso nos traz muito orgulho. Então, a música sul-mato-grossense tem muito a ver com o Pantanal e sofreu bastante influência da viola de coxo na fronteira com a Bolívia e, sobretudo, do violão e da harpa. A música do Paraguai influenciou muitos compositores regionais,
né? Compositores regionais são aqueles que escrevem as músicas na região, são aqueles da nossa região. Artistas como Paulo Simões, Geraldo Roca, Geraldo Espíndola, Almir Sater, cantam guarâneas, polcas, chamamés, misturam o guarani com o português e utilizam fatos da história como inspiração, né? Muitos desses artistas são conhecidos por todos nós, não é? Então, com a nossa aula de hoje, o que a gente pode concluir? A gente pode considerar que as diferentes culturas que integram a nossa cidade e estado é muito importante para o nosso conhecimento. As diferenças culturais entre as comunidades nos ajudam a entender a história daquela comunidade e as escolhas que foram feitas ou necessitadas para a adaptação ao ambiente. A riqueza cultural de Campo Grande nos faz ter orgulho da nossa terra, certo? Então, a riqueza cultural de um lugar é a característica, é o rosto, é a apresentação daquele local, certo? E a riqueza cultural da nossa cidade, do nosso estado, ela é muito grande. Nós temos muitas outras características, muitas outras pessoas importantes que trazem para a nossa história, temos autores de grande nome, temos muita riqueza para acrescentar a nossa cultura, do nosso povo, temos muita coisa bonita para mostrar, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Foi uma aula bastante agradável, adorei estar com vocês. Até a próxima e um beijo da Pro Inayá.